Carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Todos encontraram, amém? Está até aí na tela, vamos estar lendo, que eu gosto muito dessa versão aí, a minha é outra versão, mas essa aí é uma versão maravilhosa. Vamos lá? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Mais uma vez, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, a Tua palavra foi lida, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, falando aquilo que o Senhor quer, que a Tua palavra venha ser explicada, que a gente possa compreender, que haja conversão, que haja transformações, que haja mudança de vida, que toda honra e toda glória venha ser Tua, que eu venha a cada dia diminuir, que o Senhor sempre venha crescer, Deus. Guarda nossas vidas, tem misericórdia em nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Interessante, meus irmãos, o tema dessa mensagem, acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que sempre falou comigo. Paulo tem algumas declarações que são fortíssimas, E esse texto é algo que sempre mexeu com o meu coração. A gente começa a analisar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, Só que a gente falando assim, nossa leve e momentânea tribulação, mas quem conhece a história de Paulo, quando você começa a ver a história de Paulo, você começa a entender que esse cara, ele tinha uma intimidade tremenda com Deus. Essa carta de Paulo aqui, a segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve essa carta para corrigir alguns mal entendidos. Tinha se introduzido dentro da igreja de Corinto alguns falsos apóstolos que começaram a pregar coisas por dinheiro e começaram a denegrir a imagem de Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo, que Paulo era um charlatão, que Paulo não estava comprometido com Deus. Então Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios para corrigir isso, porque Paulo tinha dito que ia fazer, na primeira, ia visitar a igreja 2 vezes e depois ele mudou, porque ele ia fazer a sua terceira viagem missionária, então ele resolveu passar só uma vez. Então os falsos apóstolos aproveitaram disso aí e começaram a questionar Paulo e a acusar. Mas quando a gente começa a estudar a história de Paulo, nós começamos a entender que esse homem, ele tinha uma intimidade tremenda com Deus, e ele nos ensina muito nessa carta, falando aos nossos corações. E a gente precisa aprender com Paulo, porque talvez a gente está vivendo situações, talvez você esteja vivendo situações que você acha que é o fim. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e eles estão vivendo às vezes problema no casamento e acha que já era, a vida perdeu sentido, e Paulo diz para você: calma o seu coração, porque essa leve e momentânea tribulação é leve. Interessante que quando você começa a estudar, você vê nessa carta, Paulo nos dá alguns ensinamentos nessa carta aqui de 2 Coríntios, e o primeiro ensinamento que Paulo nos ensina, porque somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados. Paulo, ele nos ensina que nós somos atribulado, vai vir tribulação, vai vir luta, vai vir um monte de situações para te deixar você cabisbaixo, deixar você desanimado, querer fazer você parar, mas ele diz: calma, Você pode estar atribulado, mas não
fique angustiado, não traga para você uma angústia no teu coração, um desânimo que você venha querer deixar de viver a vida. E quando ele fala isso, você fala assim, poxa, esse cara, é fácil ele falar isso, né? Esse cara não está vivendo o que eu estou vivendo, eu estou com meu casamento a ponto de acabar, eu estou com a minha vida financeira destruída, devendo um monte de gente, eu estou com a minha saúde debilitada. Interessante, quando você vai ler o capítulo 1, Paulo ele diz que ele sofreu uma tribulação tão grande em Éfeso, lá na Ásia, tão grande, que ele chegou ao ponto de ficarem perplexos. Ele falou, já era, a nossa vida acabou, a gente vai morrer, não tem mais jeito. E Deus livrou, e ele dá umas declarações lindas, que o nosso Deus, ele livra e ainda livrará. Então você vê esse homem falando, quando ele fala de causa que ele estava vivendo, algo que era natural para ele. Ele vivia perseguições. Essas acusações que esses falsos apóstolos estavam fazendo sobre ele, isso aí não era nada, comparado ao que Paulo vivia na prática. Para onde ele ia, um grupo de pessoas atrás perseguindo para tentar destruir a sua vida, para tentar acabar com sua vida, para tentar matar. Se você for ler lá no capítulo 11, você vai ver Paulo ele até pede perdão, né, que ele está sendo tolo, porque os falsos apóstolos ficavam se vangloriando do que eles faziam, do que eles tinham. Então Paulo dá uma listagem, você vai compreender ele, tudo que Paulo viveu. 5 vezes foi castigado com vara, foi perseguido, sofreu 3 naufrágios. O cara viveu situações fera tentando nos matar. Certa vez teve que fugir, descendo pelo cesto. Então ele viveu situações extremas. E quando ele diz, porque essa leve e momentânea tribulação, porque na visão dele, ele entendia que isso é leve, porque Deus está com você. E nessa manhã, Deus manda dizer para você, acalma o teu coração. Essa leve e momentânea tribulação, ela está te ensinando, ela está produzindo para você coisas maravilhosas. Um dia você vai estar com Cristo na glória e você vai ver que isso tudo ficou para trás. Valeu a pena permanecer firme com o Senhor Jesus. Então Paulo nos ensina que somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados. Porque nós, seres humanos, meus irmãos, temos um hábito de, quando a gente sofre tribulações, começa a querer brotar angústia dentro do nosso coração, e muitas das vezes a gente acaba deixando essa angústia entrar, essa angústia vai entrando, e é onde você, daqui a pouco, não tem mais prazer na vida, e daqui a pouco, quando você acorda, você está com uma depressão, que ela vem entrando sorrateiramente. Por quê? Porque devido à tribulação, você deixa a angústia brotar no teu coração. Mas Paulo orienta, ele ensina, olha, entenda o seguinte, você pode ser atribulado, você pode vir tribulação na tua vida, pode vir dificuldade, mas não deixa angústia entrar no teu coração. Paulo também, mais uma vez, ele diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, que ele diz que aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Esse homem, quando ele falava daquilo que ele tinha vivido, ele entendia de que Deus está no controle. E esse texto que nós acabamos de ler, em 2 Coríntios 4,17, porque essa leve e momentânea tribulação, esse texto sempre eu questionei esse texto, como pode as lutas que às vezes a gente vive ser momentânea, leve? Não é leve, mas Paulo, ele mostra para nós que é leve, que Deus não te abandonou, que Deus não está deixando você sozinho, Deus está contigo, isso vai passar, acalma, meu irmão. Então esse é o primeiro ensinamento que Paulo nos ensina, né? Ele passa para nós. O segundo ensinamento nessa própria carta de 2 Coríntios que ele nos dá é que ficamos perplexos, mas não em desespero. Certas situações pode deixar você perplexo, pode deixar você sem entendimento, pode deixar você, às vezes, perguntando, por que eu estou vivendo isso, Senhor? Mas
não desesperado. Você não pode ficar desesperado, porque você tem um Deus que cuida de você. Como eu falei, em 2 Coríntios 1, do versículo 9 e 10, ele diz que Deus nos livra e nos livrará. Deus nos guarda em todo momento. Você pode ficar perplexo. Caramba, por que eu estou vivendo isso? Será que eu plantei? Será que eu fiz? Pô, para estar vivendo isso, essas lutas, essas dificuldades, mas entenda uma coisa, não deixa o desespero entrar no seu coração. Meus irmãos, quem já viveu aqui alguma angústia da morte, né? Quando eu não fiquei doente, mas eu já vivi esse tipo de angústia, teve um período aí que eu achei que eu ia morrer, e vai brotando aquela angústia dentro de você, da morte, de que é algo terrível. E no capítulo 1, Paulo viveu essa situação de ele ter vivido uma perseguição tão severa lá na Ásia, de que ele falou que já era, minha vida não tem mais jeito, já morri. Eu fico imaginando quando ele sofreu aquele naufrágio, né? E eles ficaram dias sem ver nada. Eu não gosto muito de mar não, mas eu converso com pessoas que são pescadores, né? Que eles falam que às vezes o tempo do nada muda, e você não vê um palmo à sua frente, e eles ficaram dias a derivas de que já era, vai morrer, ficaram dias sem comer, e eu fico imaginando essa angústia, e talvez, se você parar para analisar, talvez eu perguntaria a Deus, mas Senhor, o Senhor não está mandando eu pregar o Evangelho, eu sair para pregar o Evangelho, e eu estou vivendo tudo isso? Mas a gente precisa voltar e lembrar lá na conversão de Paulo, que quando Deus fala com Ananias, Deus fala assim, ó, eu vou mostrar para esse homem como é prazeroso sofrer pelo meu nome, pelo meu Evangelho. Meus irmãos, não é que nosso Deus gosta que você sofra, que é legal ver o filho dele sofrendo, não. Essa leve e momentânea tribulação, ela produz para você experiência, ela produz para você uma casca que você passa a ter raiz, profundidade, então nada te abala. Quando Paulo escreve lá em Filipenses que ele aprendeu o segredo de viver contente, é porque ele viveu todas essas dificuldades. Para quê? Ele foi ganhando experiência, para hoje ele está nos ensinando que você pode ficar perplexo. Pode, algumas horas, algumas notícias te assustar, algumas horas essa notícia chegar para você e tu falar, meu Deus, já era, deu ruim, mas desesperado jamais. A gente precisa compreender que Deus está conosco, nos guardando, nos servindo, nos cuidando de nós a cada dia, porque nós temos um Deus maravilhoso, e ele entendia isso, e ele entendia ao ponto de que ele fala também em Filipenses que o morrer, que ele estava em dúvida, ele não sabia se ele morria ou se ficava vivo, porque se ele morresse, seria maravilhoso, ele estaria se encontrando com Cristo, na glória, estaria lá, todo sofrimento acabaria, mas também ele fica, o coração dele pesando, por quê? Porque se eu estou vivo, eu estou pregando o Evangelho, eu estou ganhando almas para Cristo, eu estou cuidando de almas, então, para ver ao ponto de intimidade que esse homem chegou com Deus. Então, essa leve e momentânea tribulação produz para você essa casca, essa intimidade com Deus. Você começa a entender que Deus a todo momento está cuidando de você, que a todo momento Ele está contigo. Lá em Romanos capítulo 1, 17, ele também diz assim, ó, o justo vive pela fé. A gente precisa ter essa fé em Deus, e ele diz, Deus nessa manhã diz para você, acalma teu coração, meu irmão, acalma. Essa dificuldade, essa tribulação, essa luta é passageira, é maravilhoso servir a Deus. Então, o primeiro ensinamento que Paulo nos dá nessa manhã é, somos atribulados por todos os lados, mas não angustiado. Você pode ter tribulação, você pode ter dificuldade, você pode ter um monte de situações, mas não deixa a angústia entrar no teu coração. Pode estar perplexo com coisas que aconteceu, mas não fica em desespero, porque quando às vezes chega notícia ruim, quando às vezes chega
situações na vida que você te deixa perplexo. Se você se desesperar, é pior. Se você entrar em desespero, você toma atitude errada. Você vai fazer coisas que não é para se fazer. Você precisa manter a calma, confiar em Deus, que Deus está contigo, Ele vai cuidar. Foi essa atitude que Paulo teve. A perseguição foi ferrenha, tremenda, mas ele calmou. Vamos orar, seja o que Deus quiser, se for da vontade de Deus, mas Deus não levou, Deus guardou, Deus deixou ele completar a obra. A terceiro ensinamento que Paulo nos ensina, que somos perseguidos, mas não abandonados. Paulo, em todo o seu ministério, ele teve perseguição, pessoas perseguiam, pessoas, mas também ele viveu isso porque ele plantou isso, né? Também aprenda também, porque Deus, ele é justo. Talvez você possa se dar uma de vítima agora pela manhã, mas eu estou sendo perseguido. Mas puxa na tua memória se você não já perseguiu os outros. Se você já perseguiu, você está colhendo. Se você não perseguiu, entenda que Deus quer te ensinar algo. Mas ele diz, somos perseguidos, mas não abandonados. Lá em Atos 9, no versículo 22 e 25, ele fala que o governador lá, né, cercou a cidade para tentar prender ele, matar ele, tentar fazer alguma coisa, e os membros ali pegaram ele, desceram ele num cesto, e ele teve que sair, fugido para pregar em outra cidade. Aí eu fico imaginando nós hoje, né? Às vezes a gente está no evangelho, tem algum cargo na igreja, faz alguns trabalhos, e a primeira perseguiçãozinha que vem, primeira dificuldade, eu vou abandonar, eu vou largar, porque não é justo, eu estou trabalhando para Deus, e Deus não está vendo, o irmão está falando de mim, a irmã está falando, aconteceu isso. Imagina Paulo não, se limpava e ia para outra cidade. Tem uma passagem que diz que, né, lá em 2 Coríntios aqui mesmo, capítulo 12, ele fala que, né, ele foi até o terceiro céu, ele viu coisas maravilhosas, mas o contexto diz que, acho que foi nesse período que quando ele foi apedrejado, pegaram ele, levaram ele para fora da cidade e tacaram pedra nele, um monte de gente, e era a cultura judaica, eles só paravam de atirar pedra quando a pessoa estivesse morta, e eles pensaram, Paulo morreu, e Paulo não morreu. Ele diz que, acho que ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo, ele foi até o terceiro céu, viu coisas maravilhosas. Aí eu fico imaginando a gente lá, né, ia se levantar, o quê? Pregar o evangelho? Depois dessa coça que eu tive aqui, tô fora. Os outros falam da gente, já quer parar, né? Imagina. Mas Paulo não, se limpa, vai para outra cidade, vamos pregar o evangelho, porque o evangelho precisa ser pregado, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Meu irmão, não para, meu irmão, perseguido, mas não abandonado. Ele entendia que Deus estava com ele, que Deus, aí você vai para a palavra de Deus, você vê quando ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, né? Porque é uma paz que excede todo entendimento, é essa paz que o Espírito Santo dá para nós, quando você, a cada dia, se firma mais com Deus, a cada dia você está firme com Deus, você entende que Deus não te abandonou, e ele fala nessa manhã, acalma o seu coração, você não vai morrer. E isso me faz me lembrar, no período de quando eu administrei mal algumas das minhas empresas, né, que eu fui quebrando várias, eu sou bom nisso, sou bom nisso, meu irmão, o dever acima de tudo, vamos dever, eu tenho até que parar de falar isso, que isso não é mole não, mas o interessante, que eu recebia umas 35 ligações por dia, e era ligação de acusação de que ia me matar, se eu não pagasse a dívida ia me matar. Meu irmão, bateu uma angústia tão grande, por isso que essa palavra de Paulo, ela confrontava com o meu coração, de as pessoas, meu irmão, se você não pagar, e na época que eu quebrei, a dívida era muito alta,
E eu falava para os caras, meu amigo, se tu me matar, tu não recebe. Primeiro passo. Não recebe, mas se me deixar vivo, eu vou trabalhar e eu pago. Mas, em nenhum momento, eu me senti desamparado de que Deus não estava comigo. Pelo contrário, foi o período que eu mais comi e mais dormi. Como Deus era bom. Então, meus irmãos, Deus é maravilhoso, a gente precisa ter essa fé, e as coisas foram acontecendo, eu fui pagando todo mundo, as coisas mudou de repente. Quando eu digo assim, de repente, passou alguns anos, mas de repente, as coisas mudaram a meu favor. Abri outras empresas, a empresa mudei de ramo, a empresa firmou, e Deus, e quando eu olhei para leve e momentânea tribulação, passou rápido, e às vezes a gente cria no nosso coração que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou, o coração desespera, começamos a ficar nervoso, queremos desesperar, e Paulo diz, não, calma. Nessa passagem que quando ele diz que ele estava sofrendo naufrágio, alguns marinheiros queriam pular do navio, fugir desesperado. Pô, se está ruim dentro do navio, se você pular para o mar, vai ser pior ainda. Paulo falou, quem sai do navio morre. Fica no navio, que Deus já falou comigo, quem ficar no navio, ninguém morre, todo mundo vai ser salvo. E ficaram, e interessante, né? E quando eles chegam na praia, por tudo legal, né? Tudo maravilha, Paulo vai lá fazer um gravíteres todo molhado, vem uma serpente, fica na mão dele. Aí você fala assim, caramba, esse cara está condenado a morrer mesmo, né? Mas o homem com uma fé extraordinária, isso não vai acontecer nada, isso aqui é nada, Deus está comigo. Precisamos ter essa fé, meu irmão, precisamos ter isso no nosso coração, precisamos estar focado em Deus, entender que quem cuida da nossa vida é Deus. Talvez a notícia que o médico possa te dar, ele pode falar algo para você que possa ser o ponto final, mas não é. Deus está contigo, Deus pode te salvar, pode te curar, mas se Ele também não te curar, eu acredito que Ele vai te levar para a glória, e você vai ser salvo, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada, mas que precisa você acalmar o teu coração, que Deus está na tua vida. E outro ensinamento que Paulo nos dá nessa segunda carta de Paulo aqui aos Coríntios, é que abatidos, mas não destruído. Você pode ficar abatido, às vezes certas palavras, às vezes certas coisas, às vezes abate você, mas não destruído, porque quem cuida da tua vida é Deus. Deus, a todo momento, Ele cuida de você, a todo momento, Ele te guarda, a todo momento, Ele está com você. Você pode, algumas vezes, ficar bem triste, mas não deixa essa tristeza entrar dentro do teu coração. Repreende. Teve um período, foi acho que ano passado, poxa, Deus estava me abençoando tanto, e por algumas coisas que eu não estava conseguindo, começou a brotar uma tristeza do meu coração, dentro do meu coração, e foi indo, e aquilo eu já não estava tendo mais paz, e nem alegria com as bênçãos que Deus estava me dando, e estava sendo uma pessoa ingrata. E interessante, o pastor falou comigo assim, Alex, você vai ter um tema aí na igreja aí, e você, prepara esse tema aí, dá aula, fala sobre isso, gratidão. Falei, logo eu? Estou sendo ingrato, e ali eu aprendi muito que a gente precisa ser grato. Deus é maravilhoso, Deus cuida da tua vida, Deus te dá as coisas. Meu irmão, não pensa vocês jovens, principalmente vocês jovens, de que só é feliz quem tem dinheiro, quem tem as coisas, que o dinheiro não traz felicidade. Você pode ter dinheiro, quem te dá felicidade, alegria é Deus. Agradeça a casa que você tem, agradeça os pais que você tem, agradeça a família que você tem, seja grato, agradece ao Senhor. A irmã Maria Alice até fala isso, né? Agradece que cresce. É isso aí mesmo, a gente precisa ser uma pessoa grato e poder ser agradecido a Deus. Então, Paulo ali diz, olha, abatidos, mas não destruído. Já teve um momento que Paulo ficou abatido, teve um momento que entristeceu ele, teve um momento, mas ele, fica para trás e vamos embora.
Tem outra declaração de Paulo que é maravilhosa, que eu gosto muito também, está lá em Filipenses, né? Acho que é 4, versículo 13, ele diz assim, ó, uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. O alvo de Paulo era Jesus. Paulo tinha esse foco, Cristo, sempre Cristo. Nada o parava, nada o desanimava, nada fazia ele deixar de trabalhar para Cristo, deixar de servir a Cristo. E nessa manhã ele também está falando isso para você. Acalma teu coração, meu irmão, isso que você está vivendo vai passar. É problema familiar? Calma que vai mudar, Deus vai trazer para o lugar, você vai também ajudando, vai fazendo a tua parte, que as coisas vão mudando. Se também não mudar, meu irmão, aprenda a administrar isso. Nem tudo que a gente quer também vai ser feito. Tem coisas que Deus vai dar, mas tem coisas que Deus não vai dar. O próprio Paulo viveu isso. No capítulo 12 de 2 Coríntios aqui, ele foi até o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, mas Deus deixou um espinho na carne dele, e a gente não sabe qual é esse espinho. Alguns estudiosos dizem alguma coisa, mas ninguém sabe ao certo. Mas ele orou 3 vezes para Deus tirar, e Deus não tirou. Deus falou para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. Então, tem coisas que Deus vai te dar, mas tem coisas que você não vai ganhar, mas isso não impede de você acalmar o teu coração e não impede de você servir a Deus de todo o teu coração, porque nem tudo que a gente quer, a gente ganha. Já imaginou se tudo que a gente quisesse, Deus desse? A gente seria umas pessoas insuportáveis, né? Insuportáveis, porque aquela criança, é igual quando você vê aquela criança mimada, que tudo que quer os pais dão, e não aprende a ter limite. Você diz para ele aqui, ó, não pode vir aqui, ele acha que pode. Não pode entrar ali, ele acha que tem que entrar, porque ele não sabe ouvir não. Então, tem coisas que Deus vai dar, mas tem coisas que Ele também não vai dar, mas você precisa entender que Ele está contigo. Abatido, mas não destruído. E a última coisa que Paulo nos ensina nessa carta é que a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. É leve. No versículo 18, aí ele diz assim, ó, no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, ó, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olhamos para o alto, olhamos para Cristo, olhamos para o foco que é Cristo, porque essa leve e momentânea tribulação, quantos anos você vai viver? Quantos anos você acha que você vive? 70? 80? 100? Mas uma hora vai findar. Mas você vai viver eternamente na glória com Cristo. Mas para isso você não pode perder o alvo. O alvo é Cristo. O teu foco tem que ser Cristo. O teu alvo tem que ser Cristo. Você precisa compreender que Cristo é a essência da tua vida, que você não deixa essas dificuldades, essas lutas, essas perseguições, calúnia, qualquer coisa que seja, que esteja te afligindo, entrar no teu coração e fazer morada. Entenda que Deus está contigo, entenda que Ele está cuidando da tua vida, entenda que Ele é o provedor, que Ele fala para você nessa manhã, acalma teu coração, acalma. Entenda que Deus é maravilhoso, entenda que nós servimos um Deus extraordinário, um Deus que a todo momento está cuidando. Puxa um pouquinho na tua vida e analisa um pouquinho a tua vida e tenta ver quantas coisas maravilhosas Deus fez. Teve dificuldade? Teve luta? Você foi atribulado? Foi. Você foi perseguido? Foi. Você ficou perplexo? Ficou. Você algumas vezes ficou abatido? Ficou, mas jamais destruído, jamais abandonado. Deus está sempre. E a palavra de Deus, todas ela nos mostra, vários homens da Bíblia viveram dificuldade extrema, e às vezes você acha que Deus está abandonando.
Lembrando aqui rápido, José foi vendido pelos irmãos, ficou 10 anos preso. E talvez você fale assim, pô, Deus abandonou. Abandonou não. Deus estava levando ele. Olha como é que Deus é. Quando a gente conhece o fim da história, aí que a gente começa a entender. Deus levou ele para a prisão, porque era lá na prisão que ele ia botar pessoas influentes para levar ele até o governador. Fora da prisão ele não chegava, como lá no governador. Como é que ele ia chegar no faraó, né? Então Deus às vezes te leva a locais, te leva em situações para que ele te leva para caminhos altos. Como eu dei experiência, e Deus me levou às vezes lá no fundo do poço para me mostrar para mim que é Ele que cuida da minha vida, que eu não tenho que confiar. Paulo fala isso lá em Timóteo para os ricos, fala assim, Timóteo, fala para os ricos do presente século não confiarem na estabilidade da riqueza. Não acha que é você não, meu irmão. E às vezes a gente acha que somos nós, e não é nós, é Deus. Deus, ele pega a pessoa lá do monturo e faz assentar em lugar de príncipe. Mas para isso você precisa acreditar e ter a fé que você serve a um Deus vivo, um Deus poderoso, que basta uma palavra, ele muda todo o quadro da tua vida, basta ele querer. Vamos estar ouvindo o Ministério de Louvor e logo após estar fazendo 3 convites. Amém, aleluia. Vamos se colocar de pé?